A Bíblia diz que Abacuque viveu dias como nós estamos vivendo. E Abacuque se revoltou, né? Aviva, Senhor, a tua obra. Grito violência, ninguém me ouve. E o Senhor não ouve, né? Foi o clamor dele. Mas aí ele começa a olhar, ele começa a ver, e aí no capítulo 2 você vai ver lá já que ele tem a convicção e que ele fala assim, bom, nós estamos vivendo isso, mas eu sou diferente. Eu vou subir na torre de vigia e vou, a hora que o Senhor falar comigo, vou ficar lá até o Senhor falar comigo, eu vou ouvir a voz de Deus. Então é isso. Eu vejo assim que falta-nos, né? Falta a mim e a você, falta a nós subir na torre de vigia, ouvir o que Deus ele tem para fazer em nossas vidas, né? Eu sou daqueles tipos que ainda eu acredito, eu oro na minha igreja e falo, Deus, que essa pequena igreja agora, ela venha ser refúgio para muitas pessoas, que o Senhor traga um avivamento aqui, que chega dias que as pessoas não queiram mais ir embora. Eu acredito. Eu creio também. Né? Então, assim, eu posso dizer uma palavra, Vitorino? Falta fome e falta sede de Deus. Glória a Deus, é isso. Eu vejo isso. E Jesus disse, quem tem fome, vem a mim, né? Exatamente. Eu sou o pão vivo, né? É. Que desceu dos céus, né? Foi a Quem gente. crê em mim nunca mais terá sede, né? Eu vejo que nós hoje, assim, nós temos que ser como a mulher samaritana. Aquela mulher chegou lá num horário onde não tinha ninguém e Jesus nunca tinha se manifestado como Messias, né? Não. Se manifesta para ela. E naquele diálogo, e eu vejo assim, você que está me assistindo, nós temos que ter um diálogo desses assim com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos membros, né, no caso, num tete a tete, né, de falar a verdade. E naquele diálogo ali, aquela palavra, por isso que eu creio no poder da palavra. Me perdoe aqui o que eu vou falar, mas eu não acredito em profetada, né? Porque hoje todo mundo quer ser profeta. Mas eu acredito naquela palavra, onde foi liberada para a vida daquela mulher. Jesus só falou com ela. Ela falou, o quê? Saiu de lá transformada pela palavra. Jesus não precisou falar para ela que a cova dela estava aberta. Jesus não precisou falar para ela que com o RG dela, no CPF, não. Lançando maldições, né? Não. Ele só falou, você está fazendo isso. Ele até falou. Vai buscar o teu marido, né? Exatamente. Eu não tenho. Ele falou, sim. Sim. Os que você tinha também não era. E seu. Tipo assim, ele tá falando pra ela, eu te conheço. Por quê? Porque a palavra confronta e não o julgamento. Exatamente. Aí, quando a palavra confrontou, ela saiu daquele lugar, meu Deus, esse homem é o Messias. Né? Esse homem, eu vou... Aquilo ali, aquela mulher, olha, veja bem esse texto. Ela saiu dali instantaneamente, né? É igual você colocar um miojo ali, e ali 5 minutinhos, 3 minutos tá pronto, instantâneo. Né? Aquele ali foi um milagre instantâneo. Por quê? Pela palavra. Pela palavra. Ela sai, vai na aldeia, fala do que Jesus tinha feito. Pastor, e ela voltou com credibilidade para baixo. Credibilidade. Ela não tinha credibilidade. A palavra e a transformação que Jesus mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Assim, poderia qualquer pessoa falar, mas nenhum homem poderia falar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o único que poderia era Jesus. Só Jesus. E como é que ela volta com autoridade? Alguém que subiu, você teve 5 maridos e esse que não era dela, quer dizer que alguém que não tinha credibilidade na sociedade. Sim. Alguém que tinha inimigos, inimigas. Muitos inimigos. Só que daí ela desce falando, ó, sobe que o homem tá lá. E o povo crê no que ela fala, porque a transformação, quando eu recebo uma palavra, que nem você falou, é instantânea. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela é muito poderosa. Eu me lembro que um dia minha irmã estava quase morta, os exames, né? E eu peguei ela no colo, porque ela estava muito magra. A gente foi levar ela para o médico e eu disse uma palavra para ela. Disse assim, tu não morrerás, viverás e contarás as obras do Senhor. Então aquela palavra... É um Salmos, né? Foi o Salmo 118, se eu não me engano. Salmo 118, 17, né? Forte, hein? Forte. Então, eu lembro que eu falei aquela palavra, levamos ela para fazer todos os exames. E aconteceu um milagre, né? Já aconteceu muitas coisas na vida da gente pela palavra. Por isso, eu acredito em profecia. Eu acredito, sim. Acredito muito em profecia, acredito, né? Em revelações. Eu acredito, mas
eu acredito naquilo que vem diretamente do trono de Deus para a minha vida. Porque a Bíblia nos dá o direito. A Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia, não o profeta. Então nós podemos julgar. Lógico. Né? Então, Examinar, né? só que hoje é aquilo que eu volto a dizer. Às vezes nós somos enganados porque nós não lemos a palavra de Deus. Uhum. Às vezes as pessoas falam, mas tá acontecendo um monte de coisa aí. Ou como é que está a nação? Volta os olhos para a palavra de Deus. Né? Nos últimos tempos seriam dias difíceis, não é verdade? Dias, né, onde o apóstolo Paulo nos diz, né, que os homens teriam comichões, né, nos ouvidos, não é verdade? Então o que ele fala? Volte para a sã doutrina. Uhum. Sã doutrina, palavra, né? Então eu faço um apelo aqui, você que está nos assistindo, nós estamos aqui para exortar ninguém, mas voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor, a palavra Voltemos de à Deus. palavra em nome de Jesus, amém? Ô, pastor, Pode falar. aproveitar esse gancho dessa palavra aí, é interessante que no diálogo... Pode ficar em paz, estamos no tempo. Não, estamos no tempo. No diálogo, ela vai dizer assim, mas Senhor, os nossos pais diziam que nós tínhamos que adorar aqui. E os judeus estão dizendo que nós temos que adorar lá. E aí eu aplico essa mensagem para alguns irmãos que pensam que só a igreja dele é o lugar de adoração. Exatamente. Exatamente. Só a igreja dele é santa. Não. Só a igreja dele. E aí Jesus fala, não é nem aqui nem lá, filho. Não. Eis que chegou a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito E em verdade. e em verdade. É isso. Esse é o reino de Deus, Esse pastor. é o reino de Deus. Então ela não chegou falando assim, lá embaixo, ei, não é aqui que nós adora, nem lá, não é lá, não é... Não. Por isso que eu digo Ele para fala você, isso. o povo que anda comigo ali, eles sabem que eu nunca, assim, pego o microfone para falar de uma ou outra denominação, né? Porque eu vejo que na onde você está, ou se você estiver com o teu coração, na verdade, aí está o seu tesouro. Ali está o seu tesouro. Então, se você tiver com o coração voltado, né? Lógico, eu dou um conselho para você congregar, né? Amar a sua igreja. Amar a sua igreja, ama o seu Amar o seu pastor, seus pastor. líderes, né? Mas aonde você estiver, né? Como aquela mulher estava ali naquele dia, você pode adorar a Deus que, né? Algo vai acontecer na sua vida, Glória o a Senhor Deus. vai vir, porque ali é o lugar da adoração, né? Lugar da adoração. A Bíblia diz que nós somos templo, né? O Vitorino, o Gabi. Então nós somos templos de Deus, né? Então aonde nós estivermos, se você tiver uma adoração, fizer uma adoração a Deus ali, Deus vai receber essa adoração. Esses dias eu estava ali na sala da minha casa, sozinha, a pastora Lívia tinha saído, estava ouvindo um louvor, de repente eu senti, sabe, aquela presença, sabe? Uhum. E eu comecei somente a chorar, né? Então a presença de Deus, ela está com você aí hoje, a presença de Deus, só você invocar. A Bíblia diz, é só invocar, né? Jeremias, né? 33:3. Isso. É o clama a mim, responder-te-ei Responder-te-ei. coisas grandes e firmes que não sabes, mas que eu as revelarei, né? É o telefone de Deus. E quando você é íntimo de Deus, a ponto de sentir Deus na sua casa, a ponto de sentir Deus no seu trabalho, a ponto de sentir Deus na rua. Quando você é íntimo de Deus a esse nível, você é uma bênção dentro da sua igreja. Sim, Porque não adianta você ser íntimo em qualquer outro lugar e não ser uma bênção dentro da sua igreja. exatamente. Não bate essa com matemática, ô pastor. Não bate. Tem que ser bênção em todos os lugares, irmão. Tem que ser Você tem bênção. que ser bênção. Mas eu acho que é por isso que Jesus é muito inteligente quando ele fala essas coisas. Se tem alguém adorando em espírito e em verdade, é porque Deus ele conhece quando alguém está adorando em espírito e em verdade. Exatamente. Sim, Você não precisa provar. você não precisa provar para Você ninguém. pode estar em qualquer lugar. Exatamente. Porque você vai ter, porque o Espírito vai gerar em ti a verdade. E a Bíblia diz assim, né? Davi dizendo, né? Sonda-me, a Deus. E me conhece. Né? Não é isso? Então, assim, a gente tem que acreditar nisso, né? E o sondar não é olhar, não. Não, Sondar é quando alguém tá te vendo e você não tá vendo ele. é o raio-x lá dentro, né? Alguém tá te vendo de um jeito que você não... Ele tá vendo o que você não vê. E esse salmo é Salmo 139, esse salmo é tremendo. Tremendo. Eu preguei ele já. E Davi era tão íntimo de Deus que
é aquilo que você está falando. Ele falou assim, ó, eu tenho que falar alguma coisa para Deus, porque eu pequei aqui. Deus está vendo meu interior. Então, mesmo ele vendo o interior, Davi disse assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim o espírito reto. Esse aqui tá zoado. Não me lances fora da tua presença. Né, Olha isso. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Olha Então, o clamor, Davi era cara. tão íntimo de Deus que ele sabia, né, que ele não estava bem e que Deus estava ali, né? Então ele falou assim: então Deus, faz isso na minha vida, não é verdade? Que ele estava novamente, depois ele fala assim: ó, não me lances fora da tua presença. Não sei viver longe. Eu tô errando, mas eu não sei viver longe. Não sei viver longe da tua presença. Forte, né, cara? É uma intimidade. E nem retire de mim o teu Espírito Santo, né? Aquilo, eu olho para essa palavra, eu vejo assim, sabe? Porque eu vejo assim, quando nós pecamos, nós não podemos ver Pai, né? No momento ele não está como juiz, né? Um juiz. A gente tem que ver a Deus como um pai. Né? Não estou falando aqui, eu não estou passando a mão em pecado, não estou pregando a favor do pecado aqui. Nem estou pregando, né? Estou só comentando. Mas tá quase virando uma pregação, né? Eu estou falando assim que nós temos que chegar diante de Deus como um pai. Até porque, quando eu estava sofrendo com uma herpes zoster, né? Aqui do lado, que tomou todo o lado meu, né? E eu não podia me vestir, eu me lembro que um dia no meu quarto, Deus, ele chegou, falei, Deus, eu não aguento mais essa dor. Né? O remédio não estava passando as dores. E naquela noite o Espírito de Deus disse assim para mim, hoje eu entro na tua vida como pai e te abraço. E naquele momento, eu senti, no outro dia, eu já comecei a colocar roupa, não podia. Né? Então, tenha Deus como pai, né? Que te perdoa, que te levanta, né? Que quer tirar você do pecado, da iniquidade, e deixa ele te sondar, né? Deixa ele fazer, né? Abraça a Deus. Eu quando chego diante de Deus, Vitorino, eu sou escancarado mesmo. Tá? Por isso que eu gosto de orar de madrugada sozinho, né? Eu falo para Deus aquilo que eu não posso falar para ninguém, né? Porque ele entende. Então, é aí que ele nos sonda, porque ele nos conhece. E ali é a verdade, né? Ali além do Espírito é a sua E não adianta verdade. se esconder. Não, então. Aí que tá. Se você esconde, você não tá revelando, você não tá falando pra Deus. Não. E se você fala coisa que não tá acontecendo, ele tá vendo. Sim, De todo jeito ele tá sabendo. Então é melhor você falar, parceiro. Sim. É lógico.